hoje essa primeira parte da ementa, né? A gente vai ver essa última parte que apresenta a questão do curso em si. Aí, a partir da próxima semana não, porque na próxima semana é feriado. Próxima segunda-feira é 7 de setembro, feriado nacional, e aí não tem aula. Mas na outra segunda-feira, dia 14, aí a gente começa a segunda parte, que é um pouco mais pequena, a gente vai ter o quê? É o mês de setembro, né? Serão três encontros, né? 3 segundas-feiras, onde a gente vai abordar, né, a área financeira dentro do âmbito do setor público, privado e terceiro setor. E aí, o mês de outubro, né, a gente começa a questão do estudo das finanças pessoais, onde a gente vai estudar um pouco sobre a questão das finanças pessoais. Aí, deixa eu ir aqui. Eu já coloquei uma atividade 2, tá certo? Que aí vocês vão ter mais de 15 dias para fazer, mas hoje a gente vai corrigir a atividade 1. E eu vou pedir para que quem já está com o caderno aberto, né, que queira começar a ler o seu texto, comentar. Vamos lá? Quem pode começar a ler? Bom dia, né, novamente. Para Bom quem eu... dia, bom dia. Bora, meu povo, acordar, que senão eu vou dar um grito bem grande antes de vocês acordam. Bora lá, quem é que pode... Procurar o arquivo da atividade. Tá no arquivo, procurar. Certo. Falando nisso, pessoal, aqui na plataforma, só 25 me enviaram. Eu não olhei o e-mail, não sei se alguém me enviou pelo e-mail, mas faltam muitos ainda me enviaram, quase metade da turma, né? E o prazo termina hoje, tá certo? E aí quem tiver algum problema de envio, me comunique, porque aí tem que me comunicar hoje. Pedro, eu não estou conseguindo, eu estou passando por algum problema pessoal, me avise, porque depois eu não vou deixar enviar, não. Tem que me avisar hoje que está com problema. As atividades vão servir como avaliação parcial, certo? Quem não enviar atividade fica sem nota. Aí fica lá sem nota. Eu não vou colocar nota lá no sistema, que eu não posso colocar nota baixa, então fica sem nota lá até um dia a pessoa resolver me enviar a atividade. Quem já está com o caderno pronto, que queira ler. Eu posso. Aí eu leio o quê? Eu leio que parte? Lê Deixa, tudo? deixa eu só ler aqui o que eu estou pedindo, né, na questão. Eu coloquei assim: quais conhecimentos que um financeiro deve ter? Essa pergunta deve ter passado por sua mente nesses dias. E para tentá-la respondê-la, vamos observar o aumentado do curso. Então, vocês viram, né, a questão das disciplinas do curso, viram quais são os conhecimentos, né, que vão ser abordados em cada disciplina. E aí eu pedi que vocês elaborassem um pequeno texto de 15 a 20 linhas, dissertando sobre a pergunta inicial, se possível, falando sobre os conhecimentos que você sente mais curiosidade de conhecer, ou mesmo os conteúdos que acham que terá mais dificuldade. Então, você pode ler o seu texto, né? Acredito que seja um texto pequeno, 15 linhas, tanto você lê, ou você pode acrescentar com suas palavras mesmo. Você fica livre, né? Eu deixo você livre para escolher como é que você vai proceder. Então, um pouco de vergonha de ler tudo, então vou só falar, me resumir, sabe o que eu coloquei? Tá. Em geral, em si, eu ressaltei que todo conhecimento é bom. Todo conhecimento, desde que seja pouco ou muito, desde a relevância, seja pequena ou grande, é importante. Em qualquer área de profissão, porque assim você se diferencia dos outros. Você não tem só o básico, você tem o tudo. Então, qualquer área de trabalho que seja, finanças, qualquer um, todo conhecimento é bom. E também
eu coloquei as matérias, né? Eu quero aprender a matemática financeira, porque eu já gosto muito de matemática e eu quero aprender mais, fazer porcentagem com facilidade, tipo, pegar qualquer coisa e já ser mais ágil em certos cálculos. Aprender bastante da informática financeira para fazer os gráficos e saber as coisas dos gráficos, identificar direitinho. Você já vai aprender a fazer gráfico E já no próximo mês, já, com economia. E uma que eu acho que eu vou ter dificuldade é no plano de negócio, porque enquanto eu lia, né, eu vi que tem algumas coisas relacionadas a marketing. E eu não sou uma pessoa muito criativa, tipo, com muita desenvoltura, então acho que eu vou ter um pouco de dificuldade nessa parte. É isso, resumindo É, o que eu coloquei. certo, obrigado, Miguel Lucas. A parte do plano de negócio é em equipe, tá certo? O plano de negócio sempre eu trabalho em equipe, e aí tem um bocado de gente da tua turma que já entende, né, que já trabalha com isso, e aí a gente vai se dar bem. Essa parte aí do marketing vamos dizer que seria mais leve, né? Vocês vão começar a se assustar a partir do próximo mês, né? Mas não vamos assustar vocês agora, não. Mas a disciplina de economia, ela tem a parte realmente de cálculo, mas eu não considero muito difícil, não. A mais difícil é o segundo ano. O segundo ano realmente pesa mais. Mas vamos lá, um passo de cada vez. Quem gostaria de continuar, ler o texto? Vamos só pegar mais umas 5 participações, aí a gente continua. Meu áudio tá ruim, é só o João Elias que tá sentindo ou a internet dele ou é a minha. Todo mundo tá escutando ruim meu áudio? Não. Não, tá bom, dá umas falhas, mas nada que impeça de escutar, não. Dá pra escutar direitinho. Isso aí. Quem gostaria de ler o texto, não precisa ler o texto, é só falar, tá certo? Se tiver vergonha de falar, lê, né? Quem gostaria, vamos lá, meu povo. Bora, bora, pessoal. Vou dar um ponto de participação para quem Consegue me ouvir? pode ler, Ruth. Não foi pelo foto. Tá certo. Uma profissão tão pouco conhecida e exaltada, mas uma importância grandiosa. Toda empresa necessita de um certo investimento. Se não quiser contratar alguém da empresa, será ser. Ruth, teu áudio tá muito baixo. Eu mal consigo te escutar. Vê se tu consegue falar mais perto do microfone. O problema é porque o microfone do computador não cresce no Ah, fone. A entrada do fone. entendi. Eu vou Mas falar agora tá um pouco melhor agora. Tenta falar um pouco mais próximo que dá para ouvir. se não quiser contratar alguém da empresa, terá que ser. A administração do dinheiro de algo ou alguém não pode ser feita de qualquer jeito. Então, o conhecimento em administração é primordial. Todo conhecimento importante são aqueles executados, principalmente se quer fazer uma empresa. Estudar patrimônio e bens muda toda a divisão de gastos públicos. Até isso, alguns gastos são desnecessários. E em busca muito difícil, já mudei isso também. Não temos que saber só de números, mas também de leis econômicas, pois são elas que direcionam o seu caminho e as ações que deverão tomar. E por último, o mais importante para ser financeiro, você precisa ter respeito e fidelidade ao seu trabalho. O ser financeiro é muito importante. Ótimo, obrigado, Ruth. Legal, né, o texto dela, embora assim tenha cortado algumas partes, mas deu para entender a maior parte do texto, né? Ela falou um pouco sobre a importância, né, de ser financeiro, os conhecimentos, né,
da área econômica, que tem que ter, né, da área de gestão. Então, bem interessante o texto dela. Quem mais gostaria de ler? Vamos lá, pessoal. Tá no sistema, então, Rian. Está no textão lá e deve estar no Ava. Quem fez no caderno? Ninguém fez no caderno? Vocês estão me enrolando, não estou fazendo a atividade. Vamos lá, quem pode ler? Bora, pessoal! Dá um ponto na média para quem lê o texto. Nem com ponto esse povo quer ler, tá ruim, viu? Tô enjeitando ponto de mim, é porque não sabe quanto ponto que eu dou é precioso. Vocês não rejeitam ponto, não, que meus pontos são preciosos, tá certo? Quando o nego estiver fazendo as provas que achar difícil, aí tudo doido pelo um pontinho sem ter. O Pinito fazia trabalho meu de 5, 6 páginas para ganhar meu ponto. Brincadeiras à parte. Ninguém mais quer ler, pessoal? Quem foi que abriu o microfone? Vamos lá, ninguém mais quer ler? Que segunda é complicado? Segunda é o melhor dia da semana, vocês estão com o negócio que segunda é complicado. Todo mundo da cama com preguiça de abrir o caderno, meu povo. Vamos lá. Quero 5 participações, até agora só foram 2. Deu falta 3. Nem que nós ficamos amanhã todinho aqui, para eu espero. Pelo menos mais 3. Vamos lá. Abrindo os cadernos, as atividades. Eu vou, Pedro. Muito bem, Paula. Eu tava arrumando minha cama, peraí. É de introdução à economia? Introdução ao curso. Ah, tá, peraí. Eu vou ler o texto. Como podemos saber, a nossa vida é repleta de situações que exigem tomadas de decisões. E para tomar decisões, nós temos que analisar os dados e refletir, pois uma decisão mal executada sobre algo importante pode prejudicar toda a nossa vida. Ou seja, decisões sempre irão gerar consequências, sejam elas boas ou ruins. A função de um financeiro é exatamente essa: produzir informações úteis para que as pessoas e suas empresas prosperem na tomada de decisões. Um financeiro deve ter conhecimento essencial de métodos quantitativos para avaliar cada situação financeira de uma pessoa ou da entidade, para que ela sempre possa caminhar corretamente e se dar bem com suas decisões. O financeiro estuda os dados, avalia as situações e prevê as variações, aconselhando a tomada de decisões das pessoas, ou até dele mesmo. Ótimo, ótimo, Paula. Perfeito o seu texto. E realmente é isso, né? O financeiro, ele realmente trabalha com informações. Ele produz informações para que o gestor possa tomar a melhor decisão, né? Não só o financeiro, como todos aqueles que permeiam esse espaço, né? O contador da empresa, é ele que vai produzir as informações. O financeiro, meio que ele que coloca uma ponte, né? Entre o contador e o gestor da empresa. Então, ele vai estar lá munido de diversas informações que vão permitir o gestor, seja de investir, reinvestir,
tanto a questão do controle de gastos. Hoje a gente vai ver algumas dessas atividades que o financeiro faz, né? Então, é algo, como você falou, né? Deve estar munido de aspectos quantitativos, por isso que a gente estuda tanto cálculo, né? Dentro da área de finanças. Justamente para que vocês possam munir, né? Os chefes, as pessoas que vão tomar as decisões da empresa, para que elas tomem essas decisões com o mínimo de risco possível. Então, fazer o trabalho para que essas informações, essas decisões tenham o impacto menor possível, né, de risco. Excelente seu texto. Quem pode continuar? Mais duas pessoas. Posso, professor? Pode, Yara. Eu coloquei mais minha opinião no texto. Não tô afim de cometer flash. Vamos lá. Mas era a sua opinião mesmo que eu queria. Um técnico financeiro deve ter responsabilidade, até porque vai tratar das finanças de uma certa empresa. Além de ter experiência na área, na minha opinião, o técnico financeiro deve ter facilidade de relacionamento sobre falar com o cliente e ter facilidade com o cliente para poder chegar a um acordo onde ambos concordem. Eu tenho muita curiosidade em aprender como gerenciar a empresa, como organizá-la e como deixar da forma que eu desejo, sem fazer de forma ilegal. E ter problemas judiciais por conta do meu negócio. Foi, coloquei. Foi muito bom, mas... Ótimo, parabéns, Yara. Foi bem interessante o seu texto, né? Quando você fala que quer, né, aprender, né, para gerenciar o seu negócio, e você vai ter alguns conhecimentos da parte de legislação. Bem legal, parabéns. Só mais uma pessoa para a gente finalizar. Vamos lá, só mais uma pessoa. Quem gostaria de ter a honra de ler? Pois leia, Kailane. Kailane conseguiu o caderno. Bom dia, gente. Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Sim. Eu vou dar uma resumida aqui no que eu coloquei. Quando se fala em finanças, a primeira coisa que vem na nossa mente é dinheiro e cálculos. No entanto, o trabalho de um técnico em finanças não se limita a isso. Saber administrar uma empresa é um dos saberes principais, pois a boa gestão é fundamental para o crescimento da mesma. Conhecer as leis também é importante, para que no caso de alguma fiscalização esteja tudo em ordem. Saber trabalhar com o público e em equipe, ter liderança e ética profissional são 3 pontos extremamente importantes para um financeiro. Eles garantirão sucesso tanto no desenvolvimento da empresa, como também na sua vida profissional. Foi mais ou menos isso que eu coloquei. Ótimo, Kailane. Eu gostaria de destacar apenas um aspecto do seu texto, quando você fala a questão da ética, né? A gente vai abordar um pouco... essa disciplina se divide em duas, né? Introdução ao curso e a parte da ética profissional. Quando se fala em profissões ligadas à área de finanças, na área de dinheiro, seja administração, ciências contábeis ou economia, esse aspecto da ética é bastante frisado dentro do curso. A gente estuda muito essa parte da ética, porque, querendo ou não, a gente está lidando com pessoas, com o patrimônio das pessoas. Então, todo o nosso trabalho, ele deve ser executado de uma forma limpa, né? Dentro dos preceitos morais, dentro dos valores da sociedade, para que as nossas práticas não sejam ilícitas, né? E que elas não firam nenhuma lei, né? Nem nenhum crime, né? E para que todas as nossas condutas possam ser regradas, né? De forma correta.
Então, esse aspecto ético ele é bastante importante dentro desse contexto, né, do financeiro, justamente porque a gente trabalha com dinheiro, né? E a gente sabe que trabalhar com dinheiro, e principalmente dinheiro dos outros, não é fácil, né? Principalmente quando a gente fala do aspecto público, né? Vocês podem, a gente vai ver que vocês podem atuar tanto na esfera privada como também na esfera pública. A gente tem disciplinas específicas, né, para essa área da finanças públicas, né, do direito público. Então, quando se trata de dinheiro público, a gente se preocupa muito com essa questão da corrupção, né? E essa parte da ética profissional, ela deve ser um norte, né, no nosso trabalho. A gente sempre, todo trabalho deve ser pautado pela ética, não só do profissional financeiro em si, mas qualquer profissão, né, deve ser pautada pela questão da ética. Então, passado esse momento inicial, né, que muitos não quiseram compartilhar, né, fico triste, pessoal, participem mais da aula, se organizem, no domingo, não precisa estar dormindo até 10, aliás, até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, durmam mais cedo no domingo, sabe que vai ter aula do professor segunda-feira da manhã, vocês aproveitem, pessoal, esse momento, esse tempo que vocês estão tendo aqui comigo, certo? Pode parecer chato, mas como o Miguel Lucas ele falou no começo da fala dele, né, do texto dele, todo conhecimento é válido, por mais que você não esteja gostando das aulas, por mais que seja duro acordar na segunda-feira de manhã, mas vocês estão tendo uma oportunidade ímpar, tá certo? Muitos gostariam de estar no lugar de vocês, né, acordando, tendo a oportunidade de estar assistindo a aula chata do professor Pedro. Muitos choram todo ano, né? Tendo essa vontade, né? Todo ano mães choram, vão lá na escola chorando, né? Para ter a oportunidade de entrar na escola profissional e muitos não conseguem. Vocês estão tendo essa oportunidade, muitos não aproveitam da forma melhor, né? Que poderiam ter. Então agradeço, né? Agradeço pela vida, agradeço pela oportunidade de acordar cedo, agradeço pela oportunidade de estar ouvindo, né? Minha voz reclamando, né? Então vamos ser mais gratos, né? Pela vida, né? Por tudo que nós temos. Então, vamos aqui. Hoje a gente vai tentar responder outra pergunta. A pergunta inicial, né? Deixa eu só colocar aqui o slide. Só me ajeitar aqui, aí eu começo. Cadê? Pronto. Então, hoje a gente vai tentar responder uma pergunta. Sim, o Aline colocou, né, Pedro, sempre fazendo a gente refletir. Sim, eu acho que esse é o papel, né? Eu não sou do tipo do professor que gosta de... Não sei se vocês já notaram, mas eu sempre gosto de colocar texto, né, nas minhas atividades, porque eu acho que esse é o propósito da gente. Eu acho que aquele ensino tradicional de decoreba, de pegar uma coisa e fazer que vocês reproduzam conhecimentos, eu acho que esse ensino já passou. Eu acho que o ensino ele deve ser pautado de uma reflexão, fazer vocês pensarem, né? Indagarem, que vocês procurem, né, o conhecimento. Eu acho que esse é o papel do professor. É o papel de instigador, né? O papel daquela pessoa que coloca você dentro da parede, né? Que saculeja você, diz, meu filho, tá aqui a realidade, o que você quer da vida, né? É isso daqui, né? Eu acho que esse é o papel do professor, é tentar mediar, né? Tentar mostrar os caminhos, né? E vocês que devem escolher, né? Vocês que devem fazer as escolhas, né? E aí a gente tem, né? Todo dia vocês têm uma escolha, todo dia vocês estão munidos de trade-offs, né? Lembra lá do conceito de trade-offs, né? De custo da oportunidade, que a gente aprendeu lá na disciplina de economia. O que é um trade-off? É uma situação conflitante, né? O que é custo da oportunidade? Né? Todos de vocês têm custo de oportunidade. E aí?
O que é melhor, ficar dormindo ou estar assistindo a aula do professor Pedro? É melhor estar assistindo uma aula ou ir para outro lugar, né? Fazer outra coisa. Todo dia nós estamos... a nossa vida é feita de escolhas, feita de trade-offs, né? E aí cabe a cada um de vocês escolher o melhor custo de oportunidade, né? Essas aulas iniciais é para a gente tentar responder algumas perguntas. Nós já tentamos responder uma pergunta inicial, que era quais conhecimentos um financeiro deve ter, né? A gente tentou responder essa pergunta, né? Que conhecimentos um financeiro deve ter? Então, tem que conhecer um pouco de economia, tem que conhecer um pouco de contabilidade, né? Um pouco de administração, tem que saber lidar com as pessoas, né? Saber falar com o cliente, assim como a Yara disse, né? Então, tem que conhecer um pouco, tanto desse aspecto mais financeiro, né? Mais da área dos negócios, mas também tem que ter habilidades técnicas emocionais, né? Para saber fazer seu trabalho de uma forma correta. E hoje a gente vai tentar responder outra pergunta bastante importante também, que eu acho que vocês devem ter, né? Alguém de vocês já parou para pensar, né? Vocês já pararam para pensar o que um financeiro faz? O que vocês acham? Responde para mim aí, ou no chat, ou então habilita o microfone. O que vocês acham? Se eu perguntasse a vocês, o que um financeiro faz? O que vocês me diriam? Pagar a internet, né, Pedro? Além de pagar a internet, o que o financeiro faz? O que vocês acham? Ele organiza as contas, essas coisas, tipo, e vê onde é melhor colocar o dinheiro e tal. Sim. Além disso, Oh, além de pagar a conta e organizar a oh, conta. Oi, João Elias. pronto. Posso responder? Pode dizer. Tá um pouco travando teu áudio, mas pode falar. Eu acho que o que faz é administrar o capital de uma empresa, ou até se for um financeiro mais alto de um presidente, ele administra pelo menos o capital do país. Eu acho que é isso, tentar controlar os gastos, tentar aumentar os juros que a empresa faz. Tá? Teu áudio travou um pouco, mas deu para entender o que você disse. Tentar controlar, né, as despesas, os gastos, né? A gente vai ver que esse é uma das atividades. Mais alguém, o que vocês acham? Mais ninguém? Vocês acham que o financeiro só controla gastos, né? Só paga os gastos? Mais alguém gostaria de arriscar, né? O que o financeiro faz? Ele procura os melhores investimentos, tipo em bolsa, essas coisas, né? Investimentos, né? Além disso, o que o financeiro faz? Além disso, eu acho que ele faz só isso. Então, aqui eu vou mostrar algumas das tarefas que um financeiro faz. Algumas, né? Tem várias outras, certo? Eu coloquei aqui algumas das principais, das tarefas principais dentro do dia a dia, né? A maioria das empresas. Pode ser que algumas, dependendo da empresa, o profissional lá da área financeira talvez não faça algumas ou faça outras, né? Mas na maioria dos trabalhos, né? Seja de uma organização privada ou pública, na maioria das vezes o financeiro faz tudo isso. Então a gente vai ver, né, as principais tarefas, né, que o financeiro faz. Então vamos lá. Então, essa primeira parte, eu acho que ela é bem utilizada, acho que em todas as empresas, que é a parte de projeção de receitas e despesas. O que é isso? É você determinar um orçamento, né? Fazer essas quatro primeiras partes, elas são basicamente a mesma, né? O financeiro, ele é responsável por
elaborar um orçamento, né? Esse orçamento, ele prevê tudo que vai ser gasto dentro daquela empresa e tudo que vai ser gasto e tudo que vai ser, vamos dizer, que a empresa vai ter de receita. Então, meio que elaborar projeções para um determinado período, principalmente nos períodos de sazonalidade, né? Que são períodos de sazonalidade? Alguém sabe o que é período de sazonalidade? O que essa palavra representa? Sazonalidade. Alguém arrisca? Se olhar no Google. Sazonalidade, pode falar, Miguel. Você abriu o microfone. Não, deixa pra lá. Sazonalidade é aqueles períodos em que não existe nenhuma receita na empresa. Então, são períodos de tempo em que a empresa vende menos. Então, sempre a gente tem períodos que a empresa vende menos e períodos que a empresa vende mais. Então, por exemplo, aqui, lojas de roupas. Então, geralmente, né, nessa parte do finzinho do ano, né, Natal vende mais. Aqui, pela questão das festas tradicionais no mês de julho, né, a questão do forricó, chitão, né, o próprio Fortal, né, essas festas do Crato, né, o Expocrato. Então, geralmente, essas festas que tem aqui na região, né, no mês de julho, elas aquecem todo esse mercado, né, da moda. Então, essas lojas, elas só vendem mais em 2 épocas do ano. Nessa época de julho e mais na época do fim do ano, né, Natal, Ano Novo. Então, durante boa parte do ano, ou seja, por exemplo, de janeiro até março, são os meses de maior sazonalidade das vendas, né? É o mês que realmente as empresas necessitam ter uma projeção boa, né, de capital de giro para poder funcionar. Porque senão elas quebram, né? Então, como é que ela vai pagar os funcionários, pagar as contas se ela não tiver receita? Que é os meses que as empresas vendem menos. Então, elas precisam de um capital de giro para funcionar. Então, elas têm que ter uma projeção boa de receitas e despesas para que elas possam funcionar bem nesse período. E muitas empresas, esse momento que a gente está passando hoje, né, de pandemia, que muitas empresas fecharam justamente porque não tem capital de giro. Entenda o capital de giro como o montante de dinheiro que é necessário para que a empresa, durante um mês, consiga sobreviver com seus gastos, né? Pagar as contas de água, luz, internet, né? Aqueles custos fixos dela, pagar os funcionários, né? Capital de giro é aquele volume de dinheiro que é necessário para que a empresa possa sobreviver no dia a dia, né? Então, essa parte de controlar a despesa, né? Aqui é elaborar projeção de despesa, ainda tem lá a parte lá de controlar depois, né? Que é esse quinto ponto, né? Executar o controle orçamentário, né? Que alguns colegas citaram, né? O Miguel Lucas, né? E outros, o próprio João Elias, né? No áudio dele falou, né? Essa parte de controlar mesmo. O financeiro, pessoal, aquela pessoa mais chata dentro da empresa, né? Aquela pessoa que dá não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquela pessoa que fica contando, né, as coisas, aquela pessoa que fica controlando realmente o que entra e o que sai, né? Aquela pessoa chata dentro da organização, mas é o trabalho, né, dele de realizar esse controle. Elaborar, né, esse sexto ponto aqui, elaborar relatórios financeiros. Vocês vão ter uma disciplina, aliás, vocês já estão tendo a disciplina de contabilidade básica, aproveitem essa disciplina porque ela vai ser utilizada praticamente durante todo o curso, tá certo? E no próximo ano vocês vão ter a disciplina de contabilidade gerencial. É nessa disciplina onde vocês vão aprender a elaborar relatórios financeiros, tá certo? Então, é nessa disciplina onde a gente vai estudar tanto o balanço patrimonial como as DRE, a demonstração do resultado do exercício, e através dessas demonstrações, vocês vão poder diagnosticar a real saúde da empresa, né? Dizer se a empresa consegue pagar suas dívidas, se a empresa está endividada, né?
se ela está tendo rentabilidade, ou seja, como é que está a questão do lucro dela, se ela realmente tem lucro, aonde é que está esse lucro na empresa, se está mais para um lucro bruto, ou lucro operacional, ou lucro líquido, então, de saber, né? E aí, essa parte do relatório, ela é bastante importante, né, para o financeiro, porque é ele que vai dar o relatório para o gestor, né? Ele que vai dizer como é que está a saúde financeira da empresa, né? Através das demonstrações contábeis, ele consegue dizer como é que anda, né? O fluxo de caixa, se está positivo, se está negativo, se a empresa está gastando em uma determinada conta mais do que podia. Então, essa parte ela é bastante importante, né? Dentro do trabalho do financeiro, né? Essa parte do relatório. Outro ponto, elaborar planilhas financeiras. Vocês vão ter, né, uma disciplina de informática, né, no segundo ano, informática aplicada à gestão financeira. E dentro dessa disciplina, dentro de outros conhecimentos, vocês vão aprender a como montar uma planilha financeira, né, a como construir, né, uma planilha de forma adequada. Então, essa parte, né, das planilhas financeiras, a gente vai estudar tanto como calcular a questão da matemática financeira do dia a dia, né, com calcular a questão dos juros, né, a questão dos gastos em si, como também fazer outras projeções, né, outros cálculos financeiros dentro das planilhas, né? A gente vai ver toda essa questão, né, como elaborar um fluxo de caixa, um controle de caixa com as planilhas financeiras, né? A gente vai ver bem essa questão do Excel. A gente trabalha muito com Excel dentro da disciplina de informática. Então, tanto elaborar quanto a questão de manusear essas planilhas financeiras. A maioria das empresas, pessoal, utiliza o Excel, né? Utiliza o Excel como uma ferramenta de gestão financeira. Então, realizar lançamentos em um sistema informatizado. Vocês ainda não sabem o que são lançamentos, né? Mas acho que a Cintia não entrou ainda, porque vocês vão ver lá mais para a metade, né, da disciplina de contabilidade básica. Vocês começaram agora a ter uma noção do que é débito, do que é crédito, né? Eu acho que a Cintia já começou a mostrar isso para vocês, o que é débito, o que são contas de crédito, né? O que são contas de débito, né? E já começou a mostrar para vocês como é que calculam a situação financeira positiva ou negativa, né? Pegar o que é ativo, o que é passivo, né? Eu acho que a Cintia já começou, né, a dar esses conteúdos básicos, né? Mais na frente, vocês vão, né, aprender como realizar realmente os lançamentos, né? Pegar um determinado lançamento, né? Por exemplo, compra de mercadorias no valor de R$ 10.000. Qual conta vocês debitam, qual conta vocês creditam, né? Como é que lança o histórico, né, dessa compra, né? Então, a aquisição de uma máquina no valor de R$ 5.000. Onde é que vocês acreditam, qual quanto vocês acreditam, qual quanto vocês debitam, né? Então, fazer toda essa parte da contabilidade, né? Vocês vão aprender e aí realizar depois esses lançamentos em um sistema informatizado, né? A contabilidade, essa contabilidade que vocês estão aprendendo, essa básica, né? Praticamente ela não é realizada mais no caderno, né? A gente tem sistemas próprios, né, para fazer toda essa questão dos lançamentos. E vocês vão aprender, né, na disciplina de informática, né, a gente vai ver alguns sistemas que vão, né, facilitar essa questão dos lançamentos. Aí o 10º ponto, né, pesquisar preços. Né? Minha gente, isso não serve só para o financeiro, não, serve para todo mundo, né? Pesquisar. Quem, né, vocês, quando vão comprar uma coisa, vocês não pesquisam, não? Dão uma pesquisada, né, uma pesquisada, né, nos preços. Né? O financeiro é aquela pessoa que está à procura, fica procurando. Para vocês terem ideia, quando eu fui comprar meu celular, eu passei praticamente uns 20 dias pesquisando, né? Vendo histórico lá no site, como é que se comportava, a questão dos preços, estava aumentando, se estava diminuindo, né? Principalmente nesse momento que o dólar está oscilando bastante e os preços mundiais refletem a questão do dólar, né?
É Eu isso. também fiquei pesquisando preço de celular. Esse daqui eu comprei agora, na pandemia, que eu tô usando. E eu passei um mês, eu acho, sempre acompanhando. Eu tinha um aplicativo, né, o Zoom, que é, sem ser esse, o de preço. E eu ficava sempre olhando, todo dia. E pesquisava os celulares com as mesmas configurações que eu queria, só que, tipo, às vezes oscilava o preço, aí às vezes um que era mais caro baixava. Todo dia eu pesquisava. É uma boa, né, para quem pretende adquirir, né, comprar equipamentos de informática, né, equipamentos eletrônicos nessa época, é olhar a cotação do dólar, né, comprar quando o dólar está baixo. Agora não, porque o dólar está muito alto. A gente vai, na aula de economia, eu vou falar um pouco sobre isso, certo? Sobre a questão por que o dólar está tão alto, né? Tem algumas razões, depois a gente vai entender por que o dólar está tão alto. Mas essa questão do dólar influencia muito nos preços, principalmente da parte de itens de tecnologia, celular, computador. Eu acho que eu até falei nas aulas passadas, né, que eu tinha comprado meu notebook, eu comprei no início do ano, tava de 3.200 eu comprei, em suaves 10 prestações, né, em 10 vezes sem juros. Mas hoje, o mesmo computador, minha gente, subiu de 3.200 está 5.500. Então, subiu bastante, né? Subiu mais de R$ 1.500. Então, tudo subiu o preço. Então, vamos lá. Passando aqui, que senão... Verdade, professor. O PC Game que eu ia comprar tava de 3.500, já tá de quase 6. Subiu bastante, Lu. As coisas estão subindo nessa parte de tecnologia, não. Tudo vai subir por conta do dólar, né? Depois a gente vai entender por que o dólar, quando o dólar sobe, tudo sobe. A gente vai entender por que isso acontece depois. Então, deixa eu passar aqui, né? Prosseguindo. Formular preço, então, pesquisar preço, mas formular preço. Vocês vão ter uma disciplina no curso, que é a disciplina de contabilidade e custos. É nessa disciplina onde a gente aprende como formular um preço. E como formular um preço, né? Muitas vocês já, por exemplo, quem tem comércio, né? Eu acho que a Ruth tem, né? Tem comércio, mas alguém tem. Vocês vocês, para formular um preço, o que vocês consideram para a formulação dos preços? Vocês já pensaram nisso? Existe um cálculo para ser realizado, né? Vocês realizam, né? Ou sabem como é que formula um preço de um determinado produto? Ou é só, pego, por exemplo, eu comprei o produto por R$ 10, eu vendo por 12. Né? Vocês já pensaram nisso? Se esses R$ 2 de margem de contribuição, ele pega o valor da mercadoria e coloca uma porcentagem em cima. Mas você já parou para calcular realmente se essa porcentagem ela cobre todos os custos da empresa? Cobre o custo com energia, com água, o seu custo pessoal, né? Ele cobre todos os gastos da empresa. Então, às vezes, isso que a gente chama de margem de contribuição. É o preço que você cobra pelo preço de venda do produto menos o valor de custo, né? Esse valor, por exemplo, comprei um determinado objeto por R$ 10 e estou revendendo por 15. Então, esses R$ 5 de diferença seria a margem de contribuição do produto, tá certo? Será se esses R$ 5 eles cobrem realmente os custos que a sua empresa está tendo com energia, o gasto com funcionário, né? Será se realmente ele cobra esses custos? Então, existe toda uma teoria por trás para calcular o preço adequado de um produto, né? A gente tem que considerar todos os gastos que envolvem com aquilo, gasto com pessoal, gasto com energia, gasto com gás, gasto com tudo. Tudo tem que estar incluído dentro daquele preço final. Além de, é claro, a questão da margem de lucratividade, né? Que é esse percentual que o administrador coloca em determinado produto, né? E aí, como é que uma determinada loja consegue, por exemplo, a gente tem determinadas empresas que colocam um preço lá embaixo e consegue realmente vender muito, justamente porque elas têm uma política de formulação de preço que considera toda a questão dos custos, né? Então, quando a empresa consegue
calcular um determinado preço, ela sabe até que valor ela consegue vender, né? Ela consegue calcular um ponto de equilíbrio, né? Um preço de equilíbrio. Ó, eu sei que se eu cobrar até esse valor aqui, eu vou ter lucro, né? Então, ela consegue baixar o preço e, com isso, ela consegue aumentar as vendas, né? Mas isso tem que ser feito de uma forma quantitativa, tem que ser feito através de uma forma racional, né? Tem que ser feito através de cálculos, porque como é que ela vai saber até que preço pode baixar, né? Corre o risco de ela baixar o preço demais e que acabar com isso tendo prejuízo, né? Então, existem técnicas para calcular o preço e a gente vai aprender como é que faz isso, tá certo? A gente vai aprender como realmente calcular um preço, né, de um produto, né, de uma forma correta. Tá certo? Tá bom, Luiz Elias, você pode assistir a gravação depois. Realizar levantamento de custos, então a gente vai aprender como classificar os gastos, né? A gente vai ver que os gastos eles têm algumas classificações. Então, a gente tem os custos, a gente tem as despesas, né? A gente tem as percas, os investimentos, né? Tudo é gasto, né? Mas a gente tem uma diferença. Vocês já pararam? Vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida de vocês a palavra custo e a palavra despesa. Vocês já pararam para pensar qual é a diferença entre o que é um custo e o que é uma despesa? Vocês saberiam me responder qual a diferença entre custo e despesa? Alguém saberia me responder aqui agora, se olhar no Google? Qual a diferença entre custo e o que é despesa? Despesa é aquilo que você tem todo mês e custa é só uma vez, tipo assim. Não, aí poderia ser a diferença entre custo fixo e custo variável, né? Mas essa não é a definição. Vocês já pararam para pensar que seria custo e o que seria despesa, né? Tudo isso é importante, né? Para ser considerado. E os custos têm a ver com o quê? Despesa tem a ver com o quê? Tudo é a mesma coisa? Ou existe alguma diferença? O que vocês acham? Cri, ninguém chuta nada. Pensa lá, custo, lembra muito despesa, né? Tudo é gasto, né? Eu já respondi para você que tudo é gasto, né? Tudo é saída de caixa. Mas o que diferencia um custo de uma despesa? Qual a diferença entre um custo e uma despesa? Os custos têm a ver com o quê e as despesas têm a ver com o quê? Tipo, custos são coisas que você compra e despesa é contas a pagar? Tipo isso? Pagar conta e tal? Tá chegando lá, mas ainda não é. O que tem a ver? Já dá dor de cabeça. Tudo é gasto, tá certo? Despesa e custo, tudo é gasto. Mas qual a diferença? O que torna um gasto ser custo e o que torna um gasto ser despesa? Vamos lá. A pergunta de 1 milhão de reais, né? A pergunta de 1 milhão de dólares. Quem sabe responder? Se olhar no Google. Sei que já tem um bocado de gente que já teve a coceirinha, né, de ir lá pesquisar, né, dar um Google para ver o que é custo e o que é despesa. Então, já que vamos tentar responder, né? Os custos são todos os gastos que são utilizados para fabricar o produto, tá certo? Então, todo gasto que é utilizado para fabricar o produto, né, para comercializar, aliás, para fabricar aquele produto é denominado custo. Então, entre as matérias-primas, entram aqueles custos fixos, né, aqueles custos variáveis, tudo é custo. Tudo que tiver a ver com a produção, que for para... Você vai responder a seguinte pergunta. Aquele gasto é para fabricar o produto? Se sim, é custo. Se não, vai ser despesa. Tá certo? Na maioria das vezes vai ser despesa. Então, por exemplo, vamos dizer que vamos dizer uma padaria, por exemplo. A gente tem uma padaria que fabrica pão, bolo. Então, por exemplo, a farinha de trigo é custo, né? Todas as matérias-primas, açúcar, ovo, tudo é custo, tá certo? Gás é custo, aluguel é custo. Aí vamos lá.
A água, o que vocês acham? A água é custo ou é despesa? Já entrando na aula de custo, né? Então, a água, se a água for utilizada para fabricar, né? Então, como a água vai ser utilizada, ela vai ser custo. A energia, ela vai ser custo, o que vai ser despesa. Então, tudo isso vai depender do tipo de empresa, tá certo? E de determinadas empresas em que utiliza aquele gasto para fabricar o produto, vai ser custo, dependendo da empresa em si, um determinado custo, não vai ser custo, vai ser despesa, tá certo? Então, isso meio que modifica de empresa para empresa. Aí, por exemplo, gastos com internet. Eu estou utilizando a internet para fabricar os pães, os bolos? Não estou. Então, a internet não é custo, a internet é despesa, tá certo? Telefone, o gasto com telefone lá. Eu estou utilizando a conta de telefone para fabricar o produto? Não. Então, é despesa. Gastos com entrega. Eu estou utilizando o gasto com a entrega para fabricar o produto? Não, você está apenas entregando. Então, isso é despesa, tá certo? Então, os custos, estão ligados à questão da produção. As despesas, não. São gastos que são utilizados com a obtenção de receita, tá certo? E é essa definição que vai modificar a questão das despesas para outros gastos, como a questão dos investimentos, as próprias percas, né? As despesas, elas são gastos que são feitos, mas elas têm são feitas, mas eu estou fazendo aquele gasto com a obtenção futura, né, de ter retorno, tá certo? Então, é meio que um gasto que ele é realizado com a pretensão de ter um retorno futuro, tá certo? Diferentemente das percas, né? As percas são gastos que são feitos de forma involuntária, né? Eu não perco um determinado produto, né? Não estou desperdiçando algo, né? Perdendo aquilo porque eu quero, né? Uma perca involuntária. Tá certo? Então, essa parte de levantamento de custos é bastante importante. Até para formular algo bastante importante dentro do universo das finanças, que é a questão do ponto de equilíbrio. Vocês vão aprender como é que calcula o ponto de equilíbrio. Nós temos 3 pontos de equilíbrio, né? A gente tem um ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Então, vocês vão aprender como calcular esse ponto de equilíbrio. A gente já vai ver uma noção, nessa disciplina de introdução à economia, a gente já vai ter uma noção de o que seria um ponto de equilíbrio. Quando a gente estiver calculando as leis, né, as equações de oferta e demanda, a gente já vai ver um pouco sobre o que seria ponto de equilíbrio. Mas quando eu falo aqui de ponto de equilíbrio, vai ser exatamente voltado à questão do preço e equilíbrio, né? A quantidade de equilíbrio, quanto é que eu tenho que produzir por mês para eu ter lucro, quanto é que eu tenho que vender por mês para eu ter lucro, né? A gente vai entender depois essas questões. Aplicar técnicas de desconto, então a gente vai ver, né, durante a disciplina de matemática financeira o que seria desconto, né? Aplicar essa técnica de desconto, realizar cálculos financeiros, então a gente vai aprender diversos cálculos financeiros, né? Tanto a parte da matemática comercial como a parte de matemática financeira, como calcular a questão da regra da sociedade, né? Que é como dividir um patrimônio em partes proporcionais, inversamente proporcionais, como calcular um juro simples, juro composto, né? A parte de desconto, a parte de financiamento, de empréstimo, de capitalização. Então, a gente vai aprender todos esses cálculos financeiros. Calcular a questão da margem de contribuição de desconto, né, e a margem de contribuição do preço final. Eu já falei aqui o que é margem de contribuição, essa diferença, né, entre o preço de venda e o preço de custo, né? Então, por exemplo, um produto custou R$10 para ser fabricado e você está vendendo de R$5. Então, essa margem de contribuição é essa diferença, né, esses R$5 entre o preço que você vende e o preço do produto. Mas aí, como calcular essa margem de contribuição, né? Como realmente calcular o preço de custo, né? A gente vai aprender como é que faz isso. Controlar a entrada de recursos financeiros, né? Controlar a saída de recursos financeiros, então, tudo isso depende do financeiro, né? Tanto controlar o que entra e o que sai. Elaborar um formulário de prestação de contas, né? É papel do financeiro e principalmente do financeiro da área pública, elaborar uma prestação de contas ao final de cada período, né? Com todos os documentos financeiros, né? Notas fiscais,
recibos, certidões negativas, tudo isso, né, é papel do financeiro. Nessa disciplina, a gente vai ter alguma noção de alguns documentos. Então, a gente já vai ter noção de o que é uma nota fiscal, o que é um recibo, né, o que são certidões negativas. Eu já vou, né, dar uma pincelada nessa disciplina, né, mas nas outras, a gente vai ter outras disciplinas para estudar essa questão. Passando aqui, além disso, né, controlar o fluxo de caixa, né? O que é o fluxo de caixa? Vocês vão ver na disciplina de contabilidade básica os principais livros contábeis, né? O livro caixa, o livro razão, o livro diário, né? Existe um livro que ele é obrigatório para todas as empresas, que é chamado livro caixa. É o livro onde é registrado tudo que entra e tudo que sai na empresa, né? Então, tudo que é obrigado por lei, todas as empresas a escriturarem esse livro, né? Então, controlar esse fluxo de caixa é obrigação financeira. Auxiliar na tomada de decisão, né? Então, tomar a questão das decisões, né? O financeiro, como ele é o grande fornecedor, né, de informações, né? E essas informações, esses dados vão auxiliar o gestor na tomada de decisão, né? Onde investir, se deve aumentar a produção, se deve aumentar o preço, né? Se a empresa está tendo lucratividade, se a empresa está endividada, se a empresa consegue pagar com seus contos. Então, tudo o financeiro, todas essas informações o financeiro vai prestar, né, para o gestor. Atender clientes, né? Eu acho que foi a Yari que falou isso, essa questão de atender os clientes. Então, é papel também do financeiro, né? Tanto atender os clientes, como também gerenciar o pedido dos clientes, né? Atender também os fornecedores, que são aquelas pessoas que, né, que prestam a matéria-prima, né? Que fornecem a matéria-prima para a empresa. Realizar o controle de estoque, né? Ver o que falta para poder comprar tanto o estoque de matérias-primas, como também a questão do próprio estoque de produtos, fazer essa reposição, né, de estoque, realizar pedido de mercadorias, né, conferir a questão das notas fiscais, ver se bate com os produtos, se está tudo certo, né, realizar a escrituração dos atos contábeis. Vocês já estão com dor de cabeça. Meu Deus, faz isso tudo, né? Faz isso tudo e mais um pouco, né? Vamos lá. Passando aqui. Realizar a escrituração dos fatos contábeis, acho que eu coloquei 2 vezes isso. Realizar a entrega de documentos, né? Toda essa parte de documentação para o gestor, né? Arquivar documentos. Então, minha gente, financeiro trabalha com muito papel, tá certo? Então, tem toda essa parte burocrática. Preencher bloco de notas, né? Aquelas notas, né? Notas promissórias, emitir carnê, realizar baixa de carnês, né? Emitir notas promissórias, dar baixa de notas promissórias, realizar o cálculo de ICMS dos produtos, né? ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, né? O imposto estadual que a gente vai aprender, né, na disciplina de legislação. Na disciplina de legislação, vocês vão aprender tanto a legislação trabalhista como também a legislação tributária. O Ruth falou, né? Tem que ser muito organizado para não se perder. Sim, tem que ter uma boa organização, porque lida com muito documento, tá certo? É muita coisa. E aí, se não tiver um mínimo de organização, se perde, né? E aí se descontrola tudo. Aí, como eu estava falando, na disciplina de legislação, a gente vai ver tanto a legislação empresarial como também a legislação tributária. Dentro da legislação tributária, vocês vão aprender a parte teórica. Essa parte mais prática, né, de como calcular os impostos, vocês vão ver na disciplina de tópicos especiais em finanças, onde vocês, né, vão aprender realmente como calcular os tributos. Na parte de legislação, vocês vão ver mais a parte teórica, que é como é bastante extensa. Aí eu foco mais na parte teórica e depois vocês veem essa parte mais prática, né, de realizar os cálculos, que é bem facinho, né, você pegar, né, um valor bruto e aplicar a porcentagem do imposto. Não tem mistério, não. Isso aqui qualquer pessoa sabe fazer. Vamos lá, prosseguindo.
realizar a questão da declaração do microempreendedor individual. A gente vai aprender o que é esse MEI, tá certo? O que é essa declaração e como a gente pode estar emitir tanto essa declaração do MEI como a declaração do Simples Nacional. A gente vai saber o que é Simples Nacional depois. Para quem não tem a mínima ideia do que o que é Simples Nacional, vocês vão aprender depois. Essa declaração fiscal, né? Essas declarações de negativos, a gente vai aprender essa questão. Como realizar depósitos bancários. Essa parte do depósito bancário vocês vão ter que aprender sozinhos, né? Que não tem como eu ir com vocês até o banco e explicar como fazer depósito bancário, né? Mas o financeiro faz isso. E quem não sabe, né, vai aprender depois, né, como fazer. Alguns estagiários nossos faziam, né? As empresas mandavam os estagiários fazerem os depósitos bancários, né? Meio que eu ficava com medo, né? A Maria, esse menino andando com um monte de dinheiro, né? Mas na maioria das vezes eles portavam um cheque, né? O funcionário entregava, aliás, o gestor dava um cheque, né? E aí o estagiário ia lá só depositar, né? Mas isso com muita confiança, né? Depois de um tempo do estagiário lá na empresa, né? Depois de realmente saber, né? Que o estagiário sabe fazer isso, mas pode ser que seja uma atribuição, né? De vocês quando vocês estiverem estagiando, isso que eu estou falando. Mas pode ser que vocês não façam nada disso, né? Dessa questão mais peguem dinheiro, né? Eu tenho muito medo, né? De quando estagiário peguem dinheiro, mas vamos lá. Elaborar contratos, né? Vocês vão aprender tanto a questão dos contratos da parte contratos privados, como também contratos públicos, quando a gente vai tratando a questão de licitações, então vocês vão ver essa questão do contrato, né? Contratos mais da parte privada como da parte pública. Elaborar balancetes. Essa parte do balancete vocês já estão vendo, né? Vocês já estão, a Cintia já está trabalhando essa questão dos balancetes com vocês, né? Pegar o que é conta de ativo, o que é conta de passivo, né? Ela já está trabalhando essa questão com vocês. Elaborar recibos, emitir notas fiscais, emitir alvará. Essa questão do alvará não é o financeiro que emite, tá certo? Mas ele que organiza toda a documentação para ir lá na prefeitura, né, do município, emitir o alvará de funcionamento. Preencher vistas para empréstimos bancários, né? O financeiro faz isso. Elaborar a folha de pagamento, né? Lá dos funcionários, né? Da empresa. Realizar pesquisa de satisfação. Realizar a cobrança. Realizar serviço de atendimento ao consumidor. Realizar consulta ao Serasa, né? Centralização de serviços bancários. Realizar consulta ao SPC, né? Emitir certidões negativas de débitos, né? E agendar visitas técnicas. Essa questão da visita técnica é mais para a questão do financeiro público, né? Que a agenda, né? A questão de visita técnica de engenheiro, né? De algum técnico para realização de alguma obra, né? Na empresa, ou então alguma modificação na estrutura física em si. E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam que é muita coisa, que é pouca coisa? Vocês estão com medo? Estão tudo calados, né? Tudo espantado. O que vocês acharam das funções? Vocês querem comentar alguma coisa? De primeiro, né, é claro que é mais do que a pessoa imagina de início, né, sem ter um conhecimento. A pessoa pensa que é muito mais resumido, mas é bastante coisa. Aqui eu só listei algumas, tá certo? Aqui são as principais, mas com certeza tem muito mais coisa do que isso, tá certo? Aqui eu vou mostrar para vocês a atividade 2, eu só vou voltar aqui. Vocês vão ter 15 dias, tá certo? Para fazer essa atividade. Bem curtinha, tá certo? Minhas atividades não tem dificuldade. Vocês conseguem fazer ela, meia horinha vocês fazem. Então ela diz assim: o que um financeiro faz, né? Esta pergunta também deve ter passado pela sua mente ao escolher o curso técnico de finanças. Sabemos que a área financeira é o coração de qualquer empresa e, se não for bem gerenciado,
pode levar a uma série de problemas que podem levar até a morte da organização. Dito isto, escolha, né, pelo menos 5 das tarefas realizadas por um financeiro que você acha importante. Então, lá naquele slide que eu já coloquei, né, no AVA, tem, acho que são 60 tarefas, né? Dessas 60, você vai escolher 5 que você achou mais importante, e aí você vai pesquisar sobre essas tarefas, né, sobre cada uma delas, e vai descrever, né, maneiras para que ela possa ser executada de uma forma mais eficiente, né? Como é que essa tarefa poderia ser realizada de uma forma melhor. Se possível, né, você coloca imagens, figuras, documentos, né, que exemplifiquem como esse trabalho, né, pode ser realizado. E aí, eu estou colocando algumas observações, né? Essa sua tarefa deve ter pelo menos uma lauda, né? O que é uma lauda? Uma folha, né? Tem que ter pelo menos uma folha. Então, não é só pegar, né? Colocar só 3 linhas, né? Tem que descrever, tem que ter pelo menos uma folha ao todo, né? Pegando as 5 tarefas, seu trabalho todinho tem que ter, sua tarefa toda tem que ter pelo menos uma folha. E aí você pode fazer no caderno, se você quiser fazer no caderno, você faz, não tem problema, pode fazer. Não vai ter a questão das seguras, mas não tem problema. Você faz no caderno, escaneia lá naquele aplicativo e posta, né, em formato PDF. Se quiser fazer no Word, você faz no Word bem bonitinho, mas salva em PDF. E se quiser enviar como texto online, você também pode enviar como texto online aqui na plataforma. Alguma dúvida? Não? Vocês estão tudo calados. Meu povo, vocês falem. Então, se ninguém tem dúvida, a gente pode finalizar a aula de hoje. Vocês conversem, meu povo. Não fiquem tudo calados, não, porque essas aulas ninguém fala, fica meio chato só falando. Quando for de tarde, né, a gente retoma a aula com o caderno de economia, né? Eu já peço que vocês, quem não fez atividade, né, se organize para fazer. E aí, quando começar, a gente vai aquela mesma dinâmica, correção da atividade, então já pega o caderno, tá certo? Já organiza o caderno, para que quando a gente voltar, a gente já volte com a questão da correção, né? Hoje a gente termina aquela primeira parte, a partir da próxima, aliás, na outra semana, né? A gente já começa com a parte de cálculo, né? A gente tem uma parte introdutória primeiro, teórica, e depois a gente começa com a parte de cálculo da disciplina de economia, tá certo? Alguém quer falar, comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não? Sim, não? Fale agora, se cale-se para